A paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Neste último dia do ano de 2025, eu quero trazer uma reflexão para os nossos corações nesta tarde. Estava aqui ajeitando o meu lar, organizando algumas coisas. Estava meditando o quanto a geração que nós vivemos hoje está longe de Deus. E aí então o Espírito de Deus ele começou a ministrar uma palavra no meu coração. Ele trouxe na verdade uma comparação. E eu espero que você entenda essa reflexão neste dia de hoje. Porque muitas pessoas estão aí no mundo se programando, né? Ai, hoje é o final do ano, ai, o ano já acabou. Mas se você não tiver uma mudança de vida verdadeira, que só pode acontecer na presença de Jesus, esse ano que vai vir vai ser a mesma coisa. E o Espírito de Deus ele ministrou algo muito forte no meu coração, que para você que vai ouvir pode ser algo terrível, mas vai ter. Sabe quando um filho, ou até mesmo uma filha, cresce e chega a uma certa idade que começa a tomar decisões próprias? Ela começa a trilhar caminhos contrários ao caminho que os seus pais desejam que ela ande. Ela começa a buscar coisas fora do ensinamento que os seus pais lhe ensinou. E aí então os seus pais chamam aquele filho, senta e conversa. Filho, filha, não vá por esse caminho, porque esse caminho pode trazer algo ruim para você. E aquele filho, aquela filha olha para os pais e diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu vou andar por aqui e vocês não vão impedir, porque eu já sou de maior. E o Espírito de Deus ele ministrou muito forte no meu coração. Aquele filho vai trilhar aquele caminho que ele escolheu porque ele pensa que é bom para ele. Mas aquele filho foi aconselhado e foi orientado, alertado pelos seus pais que se ele escolhesse trilhar aquele caminho, ele poderia ser destruído por suas mal escolhas. Então aquele filho vai e começa a buscar coisas ruins, começa a praticar coisas contrárias, começa a escolher um caminho sem volta. E aquilo que os seus pais temiam acontece. Aquele filho começa a desandar na vida, começa a trilhar um caminho sem volta e acaba perdendo a sua vida por não ter dado ouvido ao conselho dos seus pais, por não ter querido, aleluia, receber dos seus pais a orientação certa da vida aqui na terra. E não é diferente comigo e com você. Deus faz da mesma maneira conosco. Ele traz ao nosso coração as coisas que vai nos fazer bem, as coisas que vai. Mas existe o filho rebelde e existe o filho obediente. O filho rebelde despreza a voz de Deus. O filho rebelde despreza a orientação de Deus. A orientação que Deus dá é uma orientação de vida. Mas aquela pessoa não quer, porque ela entende que o que ela está buscando para ela é bom, é prazeroso, é gostoso. Então ela prefere tampar os seus ouvidos à voz do Criador e começa a curtir a vida, começa a trilhar caminhos que para ela pensa que é bom. E o fim dessa pessoa é só destruição. A palavra do Senhor diz, lá no Evangelho segundo escreveu João, e todo mundo conhece essa palavra. Capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a salvação que Deus enviou para nossas almas, a salvação da vida eterna. E você está aí todo bobo, todo boba, porque o ano vai acabar, porque o ano vai findar e vai vir um ano novo. Mas a sua vida, como é que está diante de Deus? Como é que está a sua conduta diante do Criador? Como é que está a sua bagagem? Como é que estão as suas ações, as suas obras terrenas? Será que o que você está fazendo está agradando a Deus? Será que isso que você está buscando vai ter um fim feliz? Vai ter um final bom? Tenha cuidado com as suas escolhas. Tenha cuidado, não perca tempo. Não faça como os filhos fazem, desprezam o conselho dos pais e buscam as coisas que são prazerosas para eles. Mas o fim acaba sendo a morte no final. Não faça assim com Deus. Não despreze a salvação que Ele enviou para cada um de nós. Mas busque Ele enquanto você pode achá-lo.
Invoque o nome dele e se arrependa. Olhe para você mesmo. Veja o que é que está faltando. Reconheça que você precisa desse Deus, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa se arrepender, que você precisa ter uma vida diferente na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que vai vir um juízo muito grande sobre essa terra. E é justamente desse juízo que Deus quer livrar a gente. Deus quer nos dar vida. Deus nos ama muito, sabe? Você que vai ouvir essa mensagem. Deus, ele enviou o Filho dele para nos salvar, para que a gente não pereça eternamente. Porque ele amou tanto a gente de uma tal maneira que ele foi capaz de enviar o Filho dele para morrer por nós. O Filho dele, Jesus, ele não tinha pecado, ele não tinha culpa de nada, mas ele veio e pagou o preço por amor a nós. E hoje a gente olha para as pessoas no mundo, que estão no mundo, né? Estão distantes de Deus, porque elas podem escolher estar perto do Senhor. Elas querem estar perto de Deus só no falar. Elas querem ter Deus só na boca. Mas o coração, as escolhas, as atitudes está distante do Senhor. E não é assim. Com Deus não é assim que funciona. Com Deus não é só falar Deus. Com Deus não é só proferir o nome dele. Mas é andar com ele. É fazer a vontade dele, é praticar os mandamentos dele, é abandonar aquilo que aborrece ele. O que é que aborrece a Deus? O pecado, as práticas pecaminosas, a prostituição, a beberrice, as drogas, aleluia, as lascívias que há no mundo. O pecado pode te afastar de Deus pela eternidade. E hoje você poderia estar aí querendo ouvir uma palavra: você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter sucesso, você vai ser famoso. Porque não é isso que o mundo oferece? O mundo oferece isso para as pessoas. Porque o mundo é cheio de ilusão, o mundo é cheio de mentiras, de coisas enganosas. É isso que o inimigo faz, para te iludir, para te enganar. Sabe por quê? Porque Satanás, ele foi condenado eternamente. Para ele não há mais perdão. Então, para se vingar de Deus, ele quer destruir a criação do Senhor. Ele quer que a gente também vá para onde ele vai. Mas Deus não quer deixar. Deus quer te salvar por meio do seu Filho Jesus. Mas depende de você também. Depende da sua escolha. Depende da sua decisão. Então, não faça planos para começar o ano de 2026, em enriquecer e conquistar os bens materiais, terrenos, mas se arrependa. Comece o ano de 2026 diferente, entregando a sua vida a Jesus, vivendo uma vida justa, correta, reta, santa na presença dele, porque é possível. Então que você reflita nessa reflexão, que você olhe para o céu e creia, acredite. Existe um Deus vivo, ele é vivo. Não pode ser visto com os olhos humanos, mas pode ser visto pela fé. Ele vive, ele reina. Ele rege tudo, ele sabe de tudo, ele te conhece, conhece a sua vida. E quer fazer coisas grandes, quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, no meio da sua família. Mas para isso você precisa abandonar tudo aquilo que aborrece ele. E reconhecê-lo como o Salvador da sua alma. E aí então você será digno de receber a salvação em Jesus. E aí então você poderá ter o seu nome escrito no livro da vida, sabe? As coisas de Deus é para quem crê. Quem não crê vai achar essa fala aqui minha uma besteira, uma bobagem. Mas eu não me importo. Eu quero que você saiba que Jesus te ama, mas que é necessário você reconhecer ele como seu Senhor e andar uma vida reta na presença dele.